Boa noite a todos e a todas. Tá? Estamos começando mais uma jornada online do Centro Espírita Alfredo Júlio Fernandes. Nesse momento vamos orar, é o momento da nossa oração coletiva e convidamos a todos e todas que elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Agradeçamos por mais um dia, que as nossas vibrações amorosas possam ser bálsamo salutar em favor de todos aqueles que estão necessitados de amparo, de socorro e de todo recurso divino. Que a nossa pequenina reunião possa produzir algo que o Senhor da vida multiplique em recurso superior em favor de toda a humanidade, principalmente daqueles que mais necessitam. Pai nosso que estais nos céus, santificado sejas o vosso santo nome. Venha a nós e ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, da prática do erro e de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Vamos hoje aqui dar prosseguimento, né, ao nosso mini estudo de Kardec, né, minutos com Kardec, e estamos começando realmente pelo princípio, né, que é abordando aqui a introdução do Livro dos Espíritos. Tivemos outros encontros onde nós já avançamos e agora vamos aqui passar mais uma etapa da introdução do Livro dos Espíritos, e às 19 às 20 horas, melhor dizendo, nós entregaremos nas mãos do nosso expositor a continuidade do nosso trabalho de hoje. E hoje vamos ter a grata alegria de estar recebendo o nosso companheiro Adriano Alves, que vai falar para nós sobre a caridade no sentido amplo, né? Muito bem, vamos lá então. Na semana passada, no encontro passado, melhor dizendo, nós terminamos aqui, na parte sexta da introdução, uma breve retrospectiva, falando sobre a questão da alma, né? O conceito espírita de alma. E aí depois entramos na parte sexta e falamos aqui desses princípios básicos da doutrina espírita, que Kardec tão bem colocou aí nessa parte sexta da introdução. E a primeira questão que os espíritos falaram para Kardec, e que ficou anotada nessa introdução, é sobre Deus, né? Colocando aí os seus atributos inquestionáveis. A gente teceu alguns comentários sobre eles. Dando sequência hoje, nós vamos ver mais um princípio que os espíritos da falange verdade respondeu a Kardec, né, e colocou para Kardec a partir do Livro dos Espíritos. Vamos ver aqui. Bom, ainda sobre Deus, os espíritos disseram a Kardec o seguinte: Deus criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Muito bem. Ou seja, nada existia antes do Criador. É difícil nós imaginarmos tal coisa. A nossa capacidade, ou a nossa limitação de capacidade, precisa de ponto de partida. E quando nós falamos em Deus, o ser incriado, que criou tudo,
Para nós isso é difícil de abstrair, né? De trazer uma análise mais concreta de algo tão abstrato. Mas, na verdade, Deus criou o universo, ou seja, antes de Deus não existia nada. Deus é incriado, eterno, e criou tudo que existe no universo. E o universo esse, que a própria ciência moderna nos prova, que está em constante expansão, em constante mutação, em constante desenvolvimento. Deus criou o universo. Então, isso aqui é fundamental para o bom entendimento do Criador, né? A partir dele, tudo foi criado. Abrangendo todos os seres animados, inanimados, quer dizer, seres orgânicos, inorgânicos, né? Materiais, imateriais, aonde os nossos olhos acham, né? Pela falta de percepção, acha que não existe nada, existe vida, e vida estuante, abundante. Então, é um princípio que os espíritos colocaram aí para Kardec. Dando prosseguimento ainda, os espíritos disseram ainda a Kardec: o mundo espírita ou espiritual, né, é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Ou seja, o mundo material é uma derivação do mundo espiritual. É de existência secundária, de efeito, e não de causa. A causa é sempre o mundo espiritual. Esse é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente, sobrevivente a tudo. Ou seja, ao decorrer dessa obra, a gente percebe claramente, e isso fica realmente muito claro para nós, que nós somos espíritos. A nossa pátria é a pátria espiritual. Lá no sentido aqui, acolá, além, é a nossa pátria, né? É o nosso mundo normal, é aonde nós nos manifestamos sem limitações, enquanto que no mundo material a matéria nos impõe limitações absurdas, né? Absurdas. Veja bem, para a gente enxergar, nós temos que ter uma estruturação fisiológica adequada para isso. Globo ocular, nervo óptico, enfim, toda uma sinapse nervosa, enfim, nós temos que ter toda uma estrutura adequada para isso. Caso contrário, a gente está cego. No mundo espiritual, nós não precisamos dessa parafernália para enxergar. Estudando a obra que a gente está falando, a gente sabe que o espírito enxerga por todo o seu ser, quando não condicionado ainda à limitação da matéria. Bem entendido. Então, o mundo espiritual é um mundo normal, primitivo, eterno. Quando alguém desencarna, vai para lá, volta para o mundo espiritual, voltou para a pátria. Aqui estamos temporariamente fora da pátria de origem, normal, primitiva, pré-existente, sobrevivente a tudo. O mundo material em que nós estamos poderia até não existir, mas o mundo espiritual existe de todo sempre, é eterno, sobrevive a tudo. Então, essa é a realidade do mundo e de nós que habitamos esse mundo. Não importa em que instância habitamos o mundo espiritual. Aliás, o termo mundo espiritual é um termo amplo que designa aquilo que o nosso olhar humano não enxerga e que tem várias possibilidades de habitação, como a gente fizesse uma analogia com uma cidade. Nós temos a periferia, nós temos o centro, nós temos casas extremamente, né, grandiosas, e temos outras extremamente simples. Assim também é o mundo espiritual guardado à analogia.
Outra questão também, dentro do nosso tempo aí, o mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem que isso se alterasse a essência do mundo espírita. Esse princípio é uma consequência do anterior, é um desdobramento do anterior, que mostra para nós que, né, o mundo físico ele é secundário. Ele não é o nosso mundo normal. E muito bem nesse sentido ainda, o mundo corporal ele tende a ter fim, né? Ou até não ter existido. Então, todas as casas planetárias estão sujeitas ao seu nascedouro, desenvolvimento e, em muitos casos, à sua extinção. Né? Mas a vida continua fora desse limite matéria grosseira, que a nossa condição tridimensional, limitada, percebe. Né? Então, essa é a essência desse mundo secundário, né? Que a gente está mergulhado e precisa de sentidos físicos para se manifestar e interagir diante da sua realidade. Okay? O que acontece aqui normalmente não poderia jamais alterar o mundo espiritual, quando na outra mão isso é impossível. O mundo espiritual influencia em tudo que acontece no mundo material. Tudo. Dizem os espíritos que aqui nós temos uma cópia imperfeita do que existe no mundo espiritual. Uma cópia imperfeita do que existe no mundo espiritual. Então, a Terra que nós percebemos aqui é bem essa questão. Vamos para outra questão. Outra questão. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Ou seja, nós somos espíritos, quando encarnados, revestimos um corpo físico. Quando esse corpo físico não consegue mais reter, abrigar o espírito, nós temos a morte biológica. E a morte biológica representa a liberdade do espírito. Quando preso, ligado à matéria, ele é um prisioneiro, cativo, sujeito às limitações da matéria. Quando, pela morte física, restitui-se a liberdade ao espírito e retornamos à nossa verdadeira pátria. Então, eu disse isso em outro momento, e deixo diante desse princípio aqui bem enfatizado. Nós só temos uma única vida, desde que fomos criados. Mas a doutrina espírita nos ensina que essa única vida, ela tem a possibilidade de várias existências corpóreas. Então, é muito força de expressão, para dizer a verdade, quando as pessoas falam assim, na minha vida passada, nas minhas muitas vidas, é força de expressão. Nós só temos uma única vida. E essa vida pode estar na existência corpórea ou fora dela. Fora dela estamos no mundo normal. Nela estamos no mundo secundário, o mundo da matéria. Ok? E, assim, para finalizar um pouquinho de hoje, nós vamos divulgar essa obra aí para aqueles que estão nos acompanhando e querem entender melhor o Espiritismo. É outro livro, né, ligado a Kardec, de Allan Kardec, que nos explica de maneira muito minuciosa também todos esses princípios que a gente está estudando. E melhor, lá na sua introdução, esse livro nos dá a biografia completa de Kardec, inclusive toda a sua luta, inclusive a fundação do primeiro centro espírita, né, a Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas, de toda a luta de Kardec. Então, quem quer aprofundar em Kardec e conhecer o Espiritismo, essa é uma obra de
né, deitarmos à noite e estar com ela na cabeceira, o que é o espiritismo.